Ó, lei da reciprocidade econômica. O que pode mudar com o projeto votado no Congresso? Isso aqui é de hoje de manhã, isso aí está sendo debatido ainda, né? Vamos lembrar que isso aí foi antes do tarifaço anunciado. A Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira um projeto de lei que autoriza o governo a retalhar países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. O texto foi aprovado pelo Senado na terça-feira, ontem. O projeto recebeu apoio amplo do Congresso e do governo e ganhou destaque após o presidente dos Estados Unidos anunciar que irá aumentar tarifas e citou o Brasil ali, né? Atualmente, o Brasil não adota tarifas específicas contra este ou aquele país. O país segue hoje uma regra da OMC, Organização Mundial do Comércio, que proíbe favorecer ou penalizar um colega do bloco com tarifas. A proposta do Legislativo termina que as medidas de retaliação do governo brasileiro deverão ser, na medida do possível, proporcionais ao impacto econômico causado pelas medidas unilaterais de outros países ou blocos. O texto vem sendo tratado com urgência no Congresso, especialmente porque Trump prometeu oficializar a promessa e anunciar nessa quarta-feira quais são os países que serão afetados, e eu já passei isso com vocês, né? O texto agora segue para a Câmara dos Deputados, onde deve ser votado também em regime de urgência, ainda essa semana, segundo o presidente da Casa, Hugo Mota. Na prática, o projeto em discussão garante um marco legal necessário para que o governo brasileiro possa reagir a decisões de países que adotem barreiras comerciais consideradas injustificadas aos produtos brasileiros. Isso vai além das atuais medidas de defesa comercial ao incluir barreiras não tarifárias. A medida permite que o Brasil inclua sobretaxas em importações, suspensão de acordos e, em casos extremos, suspensão de direitos de propriedade intelectual, como patentes e royalties. É o que explica o economista Marcos Hanna. Ele pondera, no entanto, que é importante reforçar a necessidade de haver um critério e proporcionalidade nas imposições, além de acompanhamento dos impactos das medidas e a busca por resoluções. A permissão na lei não significa, no entanto, que o Brasil vai retalhar o governo Trump de imediato. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Fontes do Itamaraty reforçaram que o governo permanece dando prioridade ao diálogo e avalia ainda a margem para negociar com os representantes da Casa Branca para se chegar a um consenso sobre o tarifaço. O que muda se o projeto for aprovado, né? Se o texto recebeu o aval da Câmara e for sancionado pelo presidente Lula, ele vai permitir que o Brasil possa tomar a decisão de descumprir a dinâmica nação mais favorecida, princípio previsto na Organização Mundial do Comércio. Essa regra do comércio internacional prevê que tarifas iguais sejam aplicadas entre parceiros da organização, salvo quando houver acordos bilaterais ou regionais, como o Mercosul, por exemplo. A OMC é responsável por regular o comércio internacional entre seus membros. Atualmente, 163 países fazem parte da organização, cerca de 93% da população mundial. O objetivo do projeto da reciprocidade em trâmite no Congresso é criar um equilíbrio e evitar que as empresas nacionais sejam prejudicadas por barreiras externas. Mas, de acordo com o especialista em comércio internacional, Luciano Bravo, uma eventual mudança de comportamento do Brasil em termos de comércio provavelmente sofrerá reações de outros países. O Brasil já utilizou mecanismos da OMC para retalhar países em disputas comerciais anteriores, mas sempre dentro das regras estabelecidas. Se o projeto for aprovado e o Brasil adotar retaliações sem seguir os trâmites da OMC, pode gerar represálias e desencadear disputas comerciais, prejudicando os setores exportadores, especialmente o agronegócio, que depende de mercados internacionais. Há 77 anos, o Brasil segue o regimento internacional do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. O tratado foi modificado pela OMC, mas permanece válido como uma das principais normas do organismo. Conforme o regulamento, os países membros da OMC, incluindo o Brasil, devem seguir as seguintes regras: tratar todos os países membros de forma igual e não conceder tratamento preferencial a nenhum país, não discriminar entre os produtos de outros países membros, reduzir tarifas e barreiras comerciais para promover o comércio internacional, proteger os direitos de propriedade intelectual, como patentes, marcas e direitos autorais, regulamentar o comércio de serviços, como o comércio de serviços financeiros e de telecomunicações,
resolver as disputas comerciais por meio de negociações e arbitragem, fornecer informações claras e precisas sobre as políticas comerciais e regulamentações, cooperar com os outros países membros para promover o comércio internacional e resolver problemas comerciais. Atualmente, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam, em valor agregado. No comércio internacional, isso representa uma posição favorável para os Estados Unidos. No entanto, o Brasil não adota tarifas específicas contra este ou aquele país. As regras da Organização Mundial do Comércio incluem o princípio de nação mais favorecida entre seus membros, ou seja, a proibição de favorecer ou penalizar um colega da OMC com tarifas. Em outras palavras, se um país concede um tratamento comercial favorável a um país específico, ele deve conceder o mesmo tratamento a todos os outros países com os quais tem relações comerciais. O posicionamento do Trump escancara que o governo americano não vai trabalhar e não está preocupado com o benefício mútuo, mas é uma política que os Estados Unidos vem adotando aos poucos desde 1980. Era uma tática usada no fim da Guerra Fria para conseguir apoio dos aliados, explicou a professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Cristina Pesequilo. O projeto prevê que o Poder Executivo poderá adotar contramedidas a barreiras comerciais ou legais decretadas no mercado internacional contra produtos brasileiros. As medidas poderão ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Um dos mecanismos autorizados é a adoção de sobretaxas nas importações de bens ou de serviços contra o país ou bloco econômico que retalhar o Brasil. Ou seja, o Brasil poderia, por exemplo, definir um imposto de importação mais alto para os produtos vindos dos Estados Unidos. Também poderá ser decretada a suspensão das obrigações do Brasil com outros acordos comerciais estrangeiros. Há ainda uma medida de retaliação a ser aplicada em caráter excepcional. O governo poderia suspender direitos de propriedade intelectual. Ou seja, o Brasil poderia suspender o envio de royalties e o registro de patentes, indústrias e indivíduos do país atingido. Enquanto a retaliação vigorar, o Brasil deixará de compensar ou remunerar o titular da patente pelo uso não autorizado. Se o projeto virar lei, o governo estará autorizado a alterar ou suspender as medidas conforme o avanço das negociações. Bom, é bom ter o mecanismo, é bom ter a possibilidade, né? Não significa que vá ser retalhado. Isso já foi dito, né? E é preciso dizer várias vezes. Então, mano, é necessário ter o mecanismo, até porque a gente não sabe o que esperar do Trump para amanhã, tá ligado?